Olá, boa tarde no nome de Jesus. Mais um dia na nossa quarentena com o nosso querido Jesus e hoje, continuando aquelas 3 pontos que nós já vimos, que aconteceu lá naquele templo onde estava Eli, o sacerdote, onde estava um jovem aspirante a sacerdote Samuel, onde nós vimos que o Espírito Santo não deve ser apagado, porque a lâmpada estava acesa. Nós vimos que Samuel ouviu o Senhor chamar, mas não o conhecia. Então Deus quer que nós o conheçamos a Ele e que tenhamos intimidade com Ele. E hoje Ele quer tratar um assunto na minha vida e na tua, que fala sobre educação de filhos. Que forte! Talvez você já tenha filhos adultos, como eu tenho, casados, já sou avô, e talvez você ainda não tenha netos. Ainda está tempo de você fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, a educação de filhos trata para nós a nível de, por exemplo, se você é um patrão, se você trabalha com alguém subordinado a você, onde você tem uma relação na qual você precisa ensinar alguém e você quer ver frutos daquela pessoa, então vai ser muito bom você aprender um pouquinho o que o Senhor quer conosco. O que aconteceu? Depois que Samuel ouviu o Senhor, teve intimidade com ele, Deus deu uma palavra profética para ele. Falou, vai lá, você jovem, fala com o teu professor, com Eli, o sacerdote, diga para ele o seguinte, o Senhor tem tido consciência dos erros dos seus filhos, e o Senhor não tem corrigido os seus filhos. Então, diz o Senhor, que Ele vai punir a sua casa. Ou seja, Deus estava tão triste porque Eli, porque o Renato, porque a Lucy, porque nós, ao conhecermos os erros dos nossos filhos, ao conhecermos as atitudes erradas dos nossos filhos, nós não tomamos atitude. Ou seja, a Bíblia diz que ele tinha consciência e não fez nada. Ou seja, conhecia e sabia dos erros. Faltava, essas pessoas estavam faltando com respeito e ele não fazia nada. Ou seja, ele não corrigiu, ele não repreendeu e a Bíblia diz ele não brecou, ele não freou. Ou seja, ele nunca, diz a Bíblia, tinha contrariado os seus filhos. Ele nunca tinha contrariado os seus funcionários. Ele nunca tinha contrariado o seu marido. Ela nunca tinha contrariado a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Ou seja, nós confundimos a disciplina, nós confundimos a correção, a falta de correção, a falta de responsabilidade, a falta de dar limites com confundir com falta de amor. Amor significa corrigir, amor significa dar responsabilidade, amor significa dar limites. Então, para que você entenda a visão nossa como refúgio, as cidades refúgio, Deus deu limites. Há limites. Quem sair da cidade refúgio, quem for embora da cidade refúgio, está sujeito aos problemas. Então, quando você aprende o que Deus está querendo dizer comigo e com você, que nós temos que aprender a disciplinar de acordo com a vontade de Deus, você tem que entender que os filhos, Deus nos dá como herança. Ele enche a nossa aljava como flecha, um monte de flechas com os nossos filhos. E ele diz que são nossa herança. E feliz é o homem quem tem muitos filhos. Mas ele diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos de arqueiros. O que significa isso? Que o meu filho e o seu filho, os nossos filhos, os filhos que vocês vão ter, as pessoas que trabalham para nós, que nós queremos que atinjam um alvo, eles precisam de disciplina, precisam de orientação, precisam ser confrontados nos seus erros. Por quê? Se você atira uma flecha, a flecha está indo em direção ao alvo, ela não atinge o alvo, a culpa é da flecha? Ou é a culpa de quem o lançou? Você vai falar, mas pode estar ventando, pode estar chovendo e temperaturas externas podem afetar o trajeto da flecha. Ok, perfeito. Concordo com você que fatores externos são perigosos ao lançarmos a flecha. Mas que hora você tem lançado a sua flecha? Como você tem lançado os seus filhos? Como você pretende lançar os seus filhos? Como você lança os seus filhos em direção
ao alvo. Como eu lancei as minhas filhas, como eu lancei as pessoas da igreja, quais foram meus filhos espirituais, como eu tenho lançado minhas assistentes, como eu tenho corrigido, eu tenho as confrontado com amor. Então o Senhor quer que eu e você entendamos uma coisa: quando nós evitamos de contrariar, Satanás usa o medo de contrariar, o medo de confrontar, para nos colocar que nós não amamos os nossos filhos. Então nós ficamos morrendo de medo. Eu não vou contrariar, coitadinho. Meu pai era bravo, minha mãe era brava, eu fui educado assim, não quero ser assim. Sabe o que acontece? É essa geração que está nascendo hoje, que não conhece o Senhor, que não consegue entender a disciplina. São esses jovens de hoje, jovens pais, jovens mães, que ainda continuam com a cabeça de adolescente, impulsivos, bravos, que fazem o quê? Não crescem respeitando regras. Nós pais demos tudo, fizemos tudo, ou entregamos tudo, não repreendemos. Essas crianças que hoje são jovens, que são adultos com cabeça de criança, não respeitam regras, não respeitam nada. E quando a gente fala, quando um empregado seu você quer orientar, que você nunca confrontou, nunca orientou com amor, ele fala: então tchau, não quero mais. Vou parar de brincar disso, vou sair de casa, vou pedir as minhas contas, quero o divórcio. Por quê? São pessoas que não foram tratadas com disciplina. Então o Senhor quer que nós não sejamos um Eli que nunca confrontou os seus filhos. É tempo de nós acordarmos e pararmos para pensar nesse período de quarentena, como nós fomos e o que nós podemos orientar. Então Deus vai ter conselhos agora, já, tanto para filhos adultos como para crianças. Então, como é que nós temos que corrigir? Como nós temos que fazer? Nós temos que entender que, primeira coisa, disciplina, correção e castigo são palavras bíblicas. A disciplina, legal, você entende, tem que ser disciplinado, ok? A repreensão, você vai repreender com amor, vai falar para edificar, mas nós temos que castigar com carinho. Eu que fui militar durante muito tempo, quando eu não cumpri uma situação, tinha um castigo, eu tinha que pagar uma missão. Então eu aprendi a respeitar os meus superiores, eu aprendi a temer para que eu não fosse errado. E Deus hoje está trazendo todo mundo por uma quarentena, parando o trabalho do homem para que nós aprendamos. Ele está nos castigando, entre aspas, castigando com amor. Talvez, esse cara é louco. Não. Repreensão, disciplina e castigo são bíblicos, porque são armas utilizadas. Mas se você não dá para fazer isso com filhos adultos, ok, deixa os filhos adultos agora num canto. Vamos falar do que nós vamos fazer, de como nós podemos edificar as pessoas que estão aos nossos lados. O que vai acontecer? Você, ao corrigir, você não vai deixar com que a irresponsabilidade cresça. Nós temos, às vezes, secretárias, amigos, pessoas que trabalham, ou nosso marido, ou nossa esposa, que não são responsáveis. Nós não corrigimos, nós não exortamos. Tem maridos e mulheres que têm problemas terríveis porque você nunca foi confrontado pelo seu marido, que você não gosta que a roupa dele fica suja no meio da sala. Corrija com amor, repreenda, da próxima vez deixa a roupa lá, até a pessoa aprender, castiga-o. Isso que significa castigar com amor, é confrontar, é não deixar com que a irresponsabilidade, não deixar com que a falta de cumplicidade surja, porque quando você teme, quando você ama, você corrige, você disciplina, você castiga, porque a Bíblia fala que nós somos, quem não tem disciplina, quando não tem correção, não é amado. Então o amor mostra isso. O Satanás quer colocar, se você corrigir, você não ama. Mas Jesus está dizendo ao contrário. Corrija, disciplina, castiga com amor, mas não provoque ira. Não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa irada. Eu tenho um exemplo muito interessante, que às vezes pode parecer loucura, mas eu vejo a educação dos meus netos, e eu vejo que a Daniela corrige o Lucas, ama o Lucas, com uma colher de pau. O meu neto Lucas tem autismo. E a Daniela, as Débora às vezes usa isso também, mas eu vou falar só da Daniela. A Daniela, mesmo o Lucas com autismo, ela fala: Lucas Pietro, olha a colher de pau. Se você não obedecer, no 3, vou te castigar com a colher de pau. O Lucas é o moleque mais educado que eu já vi na face da terra. O Gustavo e a Camila também são. Mas eu estou falando de um menino autista que conseguiu compreender o poder de um castigo se ele fizer errado. Claro que a Bíblia fala que a vara é para aquele pessoa tonta, daquele filho rebelde, tosco, que às vezes tem que dar uma palmada, como dizia minha mãe, bater de baixo para cima para ajudar a crescer. Não como meus queridos amigos de Portugal que dão tapa na cara. Mas temos que corrigir.
temos que mostrar a vara, mostrar a colher de pau. Ou seja, é tempo de mudar, é tempo de ser diferentes. Então agora você vai falar, ok, os filhos pequenos eu já aprendi, com meus funcionários eu já aprendi. O que eu tenho que fazer? Você tem que entender que para os filhos adultos, você tem que o pai, segundo a Bíblia, a mãe, segundo a Bíblia, é aquele que trata com carinho e não desperta a ira. Se você já tem um filho maior, se você já tem netos maiores e você quer ajudá-lo, não vá corrigi-lo. Pergunte, posso dar uma opinião? Você está interessado em que eu te dê uma opinião? Porque cada um, a Bíblia deixa claro, cada um vai colher aquilo que plantar. Mas nós, como pais, como avós, como amigos verdadeiros, nós vamos querer ajudar. Por quê? Você precisa entender que Satanás quer que você diga, eu sou amigo dos meus filhos. Não, teus filhos precisam de pai e de mãe. Teus filhos precisam de alguém que te corrija, que te exorte. Eu só de ouvir o meu pai chegar em casa, eu já tinha medo de magoá-lo, não medo de apanhar dele. Meu pai nunca me bateu, eu não lembro do meu pai me bater. Minha mãe era mais brava. Minha mãe tinha assim da linha que ela batia de baixo para cima. Mas meu pai nunca. Mas só de olhar para meu pai eu tinha medo, temor de desagradá-lo. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, que sejamos confrontados em amor. Então pai, essa história de pai amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai gerar um monte de filhos adultos com cabeça de adolescente. Um monte de filhos adultos com cabeça de criança, impulsivos, irresponsáveis. E você tem que fazer uma coisa, corrija. E agora para os adultos, pede permissão para falar. Posso falar? Posso dar minha opinião? Se eles falarem, não quero sua opinião, não dê. Mas o que eu vou fazer? Deixe a vida cuidar deles. Se o Senhor nos deu como herança, nós já o lançamos errado, peça perdão de tudo que você fez, tudo que eu fiz errado, e agora é com o Senhor e com a vida. Deus vai cuidar de cada um, nós só temos que falar. E se ele não quiser ouvir, não fale nada, sabe por quê? O filho adulto agora, ele precisa, sabe de uma coisa? De pais de joelho, porque eles vão estar de pé. As crianças hoje necessitam de pais que saibam entender a disciplina, a correção, o castigo com amor, sem trazer ira, mas de verdade, buscando criar filhos não como os filhos de Eli, que eram adultos com cabeça de adolescente, impulsivos e que não obedeciam e não sabiam obedecer. Que nós tenhamos entendido essa palavra de confrontar com amor e fazer com que tudo aquilo que nós queramos seja para edificar vidas. Que Deus possa abrir o seu coração e entender isso. Desculpa pelo tempo, um pouquinho mais, 2 minutos a mais do que o normal. Mas se você quiser conversar mais sobre isso, em off, mande mensagem que eu te respondo. Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, dá um like, passa para frente e vamos lá. Filhos adultos, joelho no chão e deixa que Jesus cuida dele, deixa que a vida cuide. Filhos pequenos, vamos disciplinar, vamos corrigir, vamos confrontar, vamos castigar com amor para que eles sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus, ok? Deus te abençoe no nome de Jesus.